Olá pessoal, tudo certo? Aqui é o Tomás Savariz e estou aqui para falar de algumas coisas que dizem respeito a musicais de invernada. O principal ponto será a correção musical, né? Só que não é somente isso que eu devo falar aqui, eu devo falar de outras questões que envolvem um musical, questões de regulamento, questão de arranjo, questão do que pode, do que não pode, do que é mutável, do que não é mutável, enfim. O detalhe é o seguinte, se você é um músico de invernada, deve assistir esse vídeo para retomar, para revisar alguns conceitos, porque sempre é importante, né? Às vezes, com o próprio ofício do dia a dia, nós acabamos por esquecer algumas coisas. Se você é um músico que gostaria de atuar tocando para invernada, você deve assistir esse vídeo. Por quê? Porque muitas das coisas que eu vou falar aqui são informações que ficam monopolizadas, né? Não são informações tão fáceis de entender e não são disseminadas assim de qualquer forma. Se você é um patrão de CTG ou um coordenador artístico de uma invernada, você deve assistir esse vídeo. Por quê? Porque aqui eu vou tratar de várias coisas que podem envolver inclusive a desclassificação de um grupo, a desclassificação de um trabalho de um ano inteiro. E se você é instrutor de dança, eu digo, você deve assistir esse vídeo também. Por quê? Porque o instrutor muitas vezes fica amarrado em quem vai chamar para tocar. Conhece músicos ótimos. Se a gente pega lá nos concursos individuais, o que a gente tem de gaiteiros, intérpretes solistas, violonistas, de tudo, né, pessoal? Com uma capacidade incrível e a gente só não pega eles para agregar no trabalho muitas vezes porque esses músicos eles não têm o conhecimento ou não têm as informações que precisam para não prejudicar um trabalho porque a gente está falando de competição, né? E se você, enquanto instrutor, tem certas informações, tu vai ter muito mais liberdade para montar um musical condizente com o tema que tu vai trabalhar. Então, para o músico de invernada, para quem quer ser músico de invernada, para o patrão, para o coordenador artístico, para o instrutor, não importa. Estes assuntos que eu vou tratar são de extrema importância para o trabalho. Vamos lá então. Itens passíveis de desclassificação. Desclassificação, sim, é tu pegar um grupo e perder realmente todo o trabalho, ser mandado embora, né? E que envolvem o musical, Então, antes de eu tratar de correção, vou para itens que envolvem musical. Os músicos devem saber disso, ok? Eu gostaria de lembrar que quando nós temos momentos infelizes no concurso, como a desclassificação, nós precisamos entender que a culpa ela não deve ser de quem aplica o regulamento, mas de quem não cumpre ele, e a gente nunca deixa de cumprir um regulamento por má fé, por isso que a gente fica tão triste, né? Mas seguem aí alguns itens, tá? Passíveis de desclassificação. Ritmos permitidos no regulamento do Enarte, tá? Esse material eu vou deixar disponível, tá? Esse resumo, porque eu acredito que ele pode ajudar muita gente. Tu começa um trabalho, tu pega os itens, tu dá uma lida e pode salvar um ano, né? Por quê? Porque eu já atuei muito como músico de invernada, eu já atuei como avaliador e já atuei também como diretor de música do MTG. Então eu já vi muitos casos, muitos problemas, muita coisa que aconteceu que a gente fica sempre muito triste porque não é legal que algum grupo seja penalizado por esse tipo de coisa e as pessoas não agem de má fé para isso, mas às vezes acontece, né? Então, há mais um ponto. A parte difícil disso é que algumas coisas estão no regulamento
e outras coisas estão nas diretrizes do MTG. E daí tu precisa ir buscar uma informação num lugar, outra informação em outro lugar. E daí tu não sabe o que está sendo aprovado, se foi uma convenção, se foi um congresso, o que está sendo discutido, para onde é que vai isso vai para diretriz, isso pode ser decidido em reunião, isso tem que estar em regulamento, e a gente fica com um monte de informação solta, né? E é complicado. Nisso nosso movimento ele podia se organizar um pouquinho mais, né? Talvez fazer um compilado e largar esse compilado, mas enquanto isso eu vou disponibilizar o meu para vocês, ok? Ritmos permitidos, isso está descrito no regulamento do Enart, no regulamento, tá? O que ele fala? No artigo 21, fala que os concursos, né, inclusive entrada e saída de grupo de dança, os gêneros musicais permitidos são valsa, vaneira, vaneirão, rancheira, polca, shot, bugio, chamamé, mazurca, milonga, toada e canção. Aqui eu gostaria de dizer que não são gêneros musicais permitidos, mas o texto que talvez seria mais adequado são os ritmos, porque o gênero é a música regional gaúcha, né? A música gaúcha é um gênero, porque é um guarda-chuva maior, engloba mais coisas. E os ritmos que a gente pode usar: valsa, vaneira, vaneirão, rancheira, polca, shot, bugio, chamamé, mazurca, milonga, toada e canção. O que é canção? Canção a gente vê como uma milonga canção de festival, tá? Hoje é isso aí que a gente entende, tá? Por canção, beleza? Eu digo movimento, tá? Mas é algo que passível de interpretações. Então, cuide para que fique sempre num gênero característico regional gaúcho, tá? Esse que é o grande lance. A execução dos gêneros musicais, isso aqui é o parágrafo 1º, né? Ou de ritmos que lhe alterem característica regional não constantes nestes reconhecidos como tradicionais, acarretará em desclassificação. Pessoal, botar um samba canção no meio da música é desclassificação, tá? Eu fiz uma levada aqui de pop rock aqui porque eu joguei o grupo pra cima, dei uma inovada, é canção. Não é canção. Tu pode discutir o quanto que quiser, né? Mas se aquela comissão que tiver ali, aquele diretor do momento que tiver ali, disser que não, ele também tem argumentos para isso. Então, sejamos responsáveis com o trabalho de um grupo, tá, pessoal? Muito importante isso. Agora, parágrafo 2º. Isso aqui é muito interessante, tá? É interessante para os músicos, para os instrutores e para os coreógrafos. Poderão ser utilizados outros gêneros musicais, exclusivamente em entrada e saída. Cuidado com as musiquinhas de entre dança, porque às vezes dentro de um contexto, quem está na comissão pode dizer, ok, tudo certo, tá? Mas dependendo quem está na comissão, tá? Isso varia de comissão para comissão? Sim. Deveria variar? Não deveria. Mas são interpretações, tá, pessoal? Então validem antes. Se tu for botar algum gênero que não é gaúcho entre as danças, valida antes. Porque senão pode acarretar em desclassificação e essa culpa vai para o musical, normalmente, ok? Então o que acontece? Tu pode, em entrada e saída, fazer outros ritmos? Pode. Quando se tratar de homenagem feita às etnias formadoras do gaúcho. Aqui eu já vi bastante problema acontecer. Por quê? Tu chega lá, vou falar sobre o negro, e daí tu puxa lá o lundu e a modinha, puxa o lundu, vamos lá, puxou o lundu que virou choro, que virou samba, e tu botar um samba. Não pode, tá? Porque homenageia as etnias formadoras do gaúcho. Então tu vai ter lá, pode ter música com característica de índio? Pode, portuguesa, açoriana, espanhola, negra, luso-brasileira, alemã, italiana, pode tudo isso. Mas
tem que ter uma característica, tá? Embasada no Rio Grande do Sul. São essas etnias aqui no Rio Grande do Sul, tá? Isso daí é importante. Caso contrário, avisa o instrutor, o pessoal foi lá com uma ideia mirabolante assim, tu avisa, olha, eu acho que não dá certo. Ou vamos fazer a pesquisa, mandamos a pesquisa, depois a pesquisa retornar, a gente vê se faz ou não. Por quê? Porque precisa de prévia autorização de vice-presidência do Cultura do MTG, passada por escrito antes do início da etapa em que ela for apresentada. Então, para tu que é novo, beleza? Sempre assistiu Enarte, não sabe como é que funciona? É assim, ó. Se tu vai trabalhar com entrada e saída, tu coloca os ritmos que estão descritos no artigo 21. Ah, não são das etnias? Beleza. Faz das etnias. Manda um e-mail para o MTG e pega a autorização antes. Senão não apresenta, tá beleza? Não apresenta porque necessita da pesquisa aprovada. Senão não vai valer, certo? Se não valer, desclassificação do grupo. Instrumentos permitidos. Os instrumentos que a gente pode usar, eles estão descritos aonde? No regulamento do Enarte também, tá? Estão lá no regulamento do Enarte. Somente serão permitidos nos concursos, quer sejam individuais ou coletivos, dança de invernada, concurso coletivo. Tá? O uso dos seguintes instrumentos: violão, viola de 10 ou de 12 cordas, violão de 12 cordas também, tá? Viola de arco também pode, tá? Violino, rabeca, gaitas aqui já está valendo o acordeon, qualquer tipo, gaita ponto, gaita piano, gaita cromática também, tá? E gaita de boca. Pandeiro e serrote musical. Esses instrumentos pode usar, tá? Estão descritos onde? Regulamento, tá? Do MTG, do Enarte. Nas coreografias de entrada e saída dos grupos de danças tradicionais, admite-se o uso de outros instrumentos quando a música escolhida, compatível com a proposta da apresentação, forem necessários para... parágrafo 1º. Vai falar de alemão, colocou uma banda de sopros lá, pode. Vai estar junto na pesquisa aquela do ritmo que tu botou. Ah, mas o ritmo é gaúcho. Não está nos instrumentos previstos no artigo 22, tu tem que mandar pesquisa, tá, pessoal? Senão dá problema, certo? Exclusivamente para coreografia de entrada e saída, os grupos de dança poderão utilizar, além do pandeiro, outros instrumentos entre os seguintes: carrom, baixo acústico, prato de ataque, carrilhão. Isso daqui o que acontece? Acontece que tinha uma época que tu podia usar qualquer instrumento, tá? E daí acabou por o pessoal se preocupar com deturpação, né? Só que, porém, a gente está falando de um concurso artístico e por conta disso fica bonito tu utilizar alguns efeitos, utilizar algumas coisas e que já estavam no cotidiano do Festival Nativista. Então a gente... de forma urbana, a gente já entendia aquilo como um instrumento que se apropriou, entende? E por isso talvez não deturpasse tanto, e realmente eu acho que não deturpa, né? Se eu não me engano aqui, a pessoa que fez, posso estar falando coisa errada, mas acho que não, né? Quem lutou bastante por esse lance aí foi a Márcia Guzzi, para deixar esses instrumentos aí, né? Então tu pode usar todos aqueles instrumentos descritos no artigo 22, tá? Que estão aí, eu vou recortando, vou jogando aqui na tela e depois vai ter todo esse meu resumo disponível para quem quiser, certo? Tu ainda pode usar 2 outros instrumentos: carrom, baixo acústico, prato de ataque e carrilhão. Escolhe 2. Eu quero um carrom e um baixo, entende? Só tu não pode ter um carrom, um prato e um baixo,
não pode 3, só pode 2. Certo, pessoal? Ah, e além do pandeiro tá escrito, né? Por que que ele botou além do pandeiro aqui? Porque tinha dúvida se o pandeiro ele entrava como percussão, se somava, se não somava, tá? Mas o pandeiro ele também está descrito lá em cima no artigo 22, então não se preocupem, certo? Integrantes do musical. Esse daqui eu já vi dar bastante problema, tá, pessoal? Isso aqui dá um quebra-pau entre coordenador regional, o cara da invernada. Envolve todo mundo. E isso aqui é a coisa... a situação é tensa, cara. Então presta atenção nisso, né? Eu sei que às vezes isso aqui não fica na responsabilidade. Depende do CTG, cara. Se o musical às vezes é contratado... Muitas vezes o musical é contratado porque se presume, cara, o musical sabe das regras, vamos contratar para evitar problema. Isso daí também tem um lance que a gente acaba não formando tantos músicos dentro de um CTG, mas com essas informações a gente pode fazer isso. Formar músicos mais e mais e mais, tá? A gente tem muito dançarino, tem muita invernada e às vezes tem pouco músico. Com mais músicos, pessoal, o mercado ele abre mais, a gente tem mais oportunidades, aumenta o número de apresentação dos CTGs, entende? Não só nos rodeios, mas aumenta o número de apresentações no bairro, na escola, em todos os negócios. Isso daí vai fazer com que mais gente entre no CTG, isso vai fazer com que mais invernadas surjam, isso vai fomentar o mercado, não é segurar para si ele inteiro, tá? Porque ele morre junto contigo. Vamos mudar essas mentalidades aí. Seguindo, integrantes do musical, tá? Isso está no regulamento do MTG mais diretriz. Isso está nos dois, tá? E um acaba complementando o outro, tá? No regulamento diz o seguinte: o número de componentes deverá ser está escrito aqui no regulamento, atualizado em 27 de julho de 2019. É isso que está dizendo. Página 12 de 30. Daí tu vai pegar e tu vai dizer, tá, mas aí eu faço o quê? Vamos lá, vamos continuar lendo. Grupo instrumental, tá? Tem que ser no mínimo uma gaita, um violão executado com forçado. Vamos para a diretriz. Porque aqui que dá o problema. Eu li o regulamento inteiro. Cara, às vezes ele não é tão claro, ou ele remete para outras coisas que tu não tem no momento. Vamos para a diretriz. O regulamento ele fala, tá? Não tão explícito, e a diretriz deixa a coisa mais clara. Entende? Aí que dá por isso que dá alguns problemas. Mas vamos lá. Força A, 6 músicos. E esses 6 a gente tem que entender que é 5 mais 1. Como assim 5 mais 1? Tá? São 5 músicos e pode ter mais um se esse tiver o cartão tradicionalista da entidade. Entende? Tá lá o CTG, sei lá, CTG Recordando o Rio Grande, não sei se existe, enfim, Recordando o Rio Grande. E daí o cara tem lá um musical com 5 músicos e tem um músico da casa, pode colocar esse músico a mais aí, tá? Podendo ter um número maior de inscritos, tu pode inscrever 77 músicos se tu quiser, não tem problema. Mas só 5 entram no palco de apresentação. Isso é importante, tá? Tu não pode escrever 7 músicos e querer que os 7 entram, tá? Mas aquele lá só vai tocar a coreografia. Então olha só o que tu vai te preocupar, tá? Só 5 entram para o palco de apresentação sem revezamentos até o término da apresentação e força. É permitido aos participantes em palco trocarem de instrumentos ou função durante a apresentação,
bem como utilizarem 2 ou mais instrumentos. Então assim, ó, entram 5, mais um, se tiver o cartão da entidade que faz parte, tá? Não pode ficar 2 de fora, tocou a coreografia, saiu os 2, entrou outro, não pode. Não pode, beleza? Tem que ser aquele 5 mais 1 lá, tá? Agora, o cara tocou gaita na entrada, tocou pandeiro na primeira dança, tocou viola na segunda dança, tocou violino na terceira dança, tocou baixo na saída, não tem problema, tá? Ah, tocou a primeira parte do tatu com gaita, a segunda parte do tatu com violino, também não tem problema, tá? Pode ter revezamento de instrumento, de função, isso aí não tem problema, não pode ter revezamento de músicos, e são os únicos que entram para o palco. Quando a gente fala entra para o palco, significa passar pelo brete. Não passa músico a mais. Beleza? Senão o que acontece, Tomás? É desclassificado. Não tem nem... Assim, ó. Não adianta. Agora, vou seguir, tá? Itens de correção musical. Correção musical. Por enquanto só falei itens de desclassificação de regulamento, mas é importante. Agora eu vou para a parte técnica, eu vou para a parte da música mesmo, tá? A correção musical é aquilo que está na partitura, tá? Aquilo que está na partitura. Algumas coisas não estão na partitura, mas são regras. Onde é que estão? Nas diretrizes. Então, a correção ela é uma mistura de diretriz com partitura. E na diretriz também tem algumas liberações, tem algumas coisas, e isso daí depende do ano, pode mudar o tempo todo, tá? O que está na diretriz pode mudar. Só que o que não muda, tá? Porque já é há muitos anos e já está sacramentado esse lance aí e não vai mudar realmente, tá? São itens de correção musical que não estão descritos no regulamento ou nas partituras. Como utilizar os instrumentos. Como que tu vai utilizar os instrumentos? Não só músicos aqui, pessoal. Instrutores também, prestem atenção nisso. Porque às vezes, eu queria mais forte essa parte, coloca uma gaita a mais. Cuidado que não é todo lugar que a gente pode botar coisas a mais no meio das danças, mesmo sendo instrumentos tradicionais. Os músicos novos bobeiam muito nessa parte também. Vai tocar um anu, coloca outro tipo de instrumento, esse tipo de coisa, às vezes prejudica, tá? E prejudica bastante um grupo. Eu separei por itens, e esses itens eu tirei das diretrizes, tá? O que acontece? Dos instrumentos. Serão admitidos instrumentos com caixa acústica maciça, vazada ou reduzida, desde que reproduzam a sonoridade de um instrumento acústico tradicional. Pessoal, violão, que nem esse aqui, pode sim, tranquilo, tá? Aqueles violão, o Godin, não sei como é que se pronuncia, né? Que ele é fininho assim, ele é flat, pode também. Também pode, porque dentro ele tem uma parte que é oca, tá? Não pode ser 100% maciço, tipo uma guitarra elétrica. Daí não pode. Mesmo que tenha corda de nylon, não pode. Silent, aqueles que é só armação, violão, pode ou não? Não pode também, tá? Já estou dizendo que pode, não adianta muito. Acordeon, aqueles acordeon midi da Holland, não pode também. Não pode, tá? Mas tem o som idêntico. Não pode, tá? Não é aceito por ninguém. Se aceitarem um dia, beleza, podem aceitar, mas vai variar de comissão para comissão, valida antes, tá? Segundo item, os instrumentos podem conter equipamentos de equalização, volume, afinação. Será permitido o uso de pedais tipo equalizador, volume e pedais para instrumentos de percussão. O que é pedal para instrumento de percussão? É pedal de bumbo. O que é pedal de bumbo, tá? Não é pedal de efeito para percussão, tá? Isso aí também se interpreta sempre desse jeito, tá? E equalização, por quê? Porque é o violão tem equalizador,
Tem violão que não tem equalizador, tu tem um pedalzinho lá. Eu mesmo uso às vezes um pedal de equalização no violão para fazer show e tal. E isso aí pode. Tu não pode usar reverb, tu não pode usar distorção, tu não pode usar delay, decay, ataque, wah-wah, não pode, não pode, tá? Isso aqui eu já vi em rodeio. Instrumentos permitidos para os usos danças tradicionais, nas modalidades individuais e coletivas, gaita, violão, e daí aqui diz uma coisa do violão, pessoal. Eu nunca vi, mas vai que alguém se preocupou com isso. Enfim, violões, braço único. Não pode aqueles violões com 2 braços, tá? Não sei por que também. Quer dizer, acho que sei, mas enfim. Viola, violão de arco, pandeiro, violino, rabeca e bandoneon, tá? Tudo que tem concurso nos individuais pode para as invernadas. Essa que é a regra, tá? Mas pandeiro, que não tem concurso individual, mas tu pode usar no concurso de música instrumental. A afinação para os instrumentos é livre. Pode usar a afinação que tu quiser. A finalidade do instrumento será harmônica, melódica e percussiva. Ou seja, ou tu pode usar ele para fazer melodia, ou tu pode usar ele para fazer acompanhamento, que é a harmonia, ou tu pode usar ele para forma percussiva. Porém, acho que tem mais ali para frente. O violão não pode ser utilizado de maneira percussiva, nem a gaita. Tu não pode transformar violão em tambor, tá? Não pode transformar a gaita em tambor, fazer um set de tambor para ficar batendo, violão de costas, não pode, tá? Violão é violão, tem que bater nele com as cordas, tem que ferir as cordas mesmo, tá? Não adianta tentar inventar nesse lado aí que ninguém autoriza isso. Pelo menos nunca vi um diretor autorizar e acho que todos já receberam pedidos sobre esse tipo de coisa. Lembrando que aqui eu tô abrindo assim as coisas que tu tem que preparar antes de começar a montar um musical. Ou assim, montou um musical? Vamos lá, pessoal. Vamos para a listinha. Essa listinha eu estou disponibilizando. Vamos ler esse troço aqui. Bom, a partir daqui a gente começa a falar da correção, tá? Por quê? Porque aqueles primeiros itens desclassificam o grupo e alguém vai pagar a conta normalmente a quem está organizando o musical. E esse daqui, esses itens agora são de correção e alguém paga a conta e essa conta vai direto para o musical. E volto a dizer, muitas vezes novos músicos não têm oportunidade de atuar porque simplesmente os CTGs eles têm medo que o músico não conheça essas coisas aqui e pode prejudicar todo um trabalho e tal. Mas agora nós vamos desmonopolizar, né? Porque esse monopólio também não é feito de má fé. É que os caras estudaram e tiraram as músicas e leem regulamento e se interam e trabalham em cima disso. Cara, todo mundo pode fazer isso, mas às vezes o pessoal tem até medo de fazer, sabe? Não sei. Voltando, da participação dos instrumentos. Isso aqui está nas diretrizes, não no regulamento. Tá? Isso aqui é importante pra caramba porque influencia diretamente nos arranjos. Nos arranjos, tá? Por que tomar os arranjos? Olha só, porque nas danças tradicionais devem haver no mínimo 2 e no máximo 5 músicos. Então tem um mínimo. Tu não pode ir sozinho lá com o violão e fazer tudo sozinho, certo? Sendo os instrumentos mínimo, no mínimo, uma gaita, um violão ou viola e uma voz. Ou seja, tem que ter alguém para cantar, tem que ter uma gaita e tem que ter um instrumento harmônico que é ou violão ou viola. Tá? Esse é o mínimo que tu tem que ir. Então assim, ó, o menor musical que se pode ter é um acordeonista, um cara tocando um violão, vamos dizer, e um deles cantando. Esse é o menor musical que se pode ter para uma invernada, tá?
Para ser considerado tocado o instrumento, deve ser acionado ao mínimo uma vez do compasso 1 ou anacruze até o prosseguir ou para terminar. Então vou dizer assim, ó, para ser considerado, ó, tocou gaita, tu tem que fazer uma vez inteira a música, tá? Tem que fazer. Tem que ser acionado uma vez durante uma parte, tá? Tem que tocar, beleza? Acionado ao mínimo uma vez do compasso 1 ou anacruze, que é o início da partitura, até o prosseguir ou para terminar, ou seja, tem que tocar uma parte inteira, tá? Dentro da parte, quer dizer, dentro da parte tem que tocar alguma coisa, tem que fazer. Tu pode dividir com um, com outro, não tem problema, mas tu tem que acionar pelo menos uma vez dentro da partitura, tá? Precisa. Ah, Tomás, eu tô levando uma proposta que é só de ciclo do fandango, então só vou usar violão e viola. Tem que acionar a gaita. Tá, pessoal? Isso aí é... Dava para entrar talvez com uma proposta para mudar isso, né? Alguém, sei lá. Mas dependendo da proposta, né? Mas atualmente é isso e isso influencia nos arranjos, né? E se não fizer, Tomás? Bom, se não fizer, daí eles decidem se eles zeram a dança ou se desclassificam o grupo. Acho que zera a dança. Mas daí zerou uma música, sabe o que acontece, né? Não dá bom o baile. É obrigatório manter-se ao menos 2 instrumentos simultâneos. Abafei o violão, deixei só para gaita. Não. Alguém tem que estar fazendo a clave de sol e alguém tem que estar fazendo a clave de fá. Tá? 2 instrumentos separados, diferentes. É obrigado, tá? E daí aqui, ó. É obrigatório manter-se um instrumento realizando a melodia e outro realizando o acompanhamento. Durante todas as músicas, independente de ter canto ou não. Importantíssimo isso aqui, tá, pessoal? Tem que ter 2 instrumentos simultâneos tocando, tá? E alguém tem que fazer melodia, alguém tem que fazer o acompanhamento o tempo todo, 100% do tempo, tá? Implica no arranjo. As únicas exceções são os passeios do Anu e da Querumana e os levantes, onde são permitidos somente voz e acompanhamento instrumental. O que ele está falando disso? Aqui, porque assim, ó, pessoal, quando ele fala em instrumento nas diretrizes, se lê instrumento, isso aqui, ó, violão, acordeon, não voz. Eu sei que voz é um instrumento, mas para as diretrizes aqui não é considerado instrumento. Ele é, enfim, né? Instrumento voz, a gente tem a mania de falar isso, mas na verdade, quando fala aqui é instrumento melódico de outra forma, tá? Ou gaita, ou violão, esse tipo de coisa. Então, no Passeio do Anu e da Querumana, não precisa ter uma gaita solando ou um violão solando, tá? Pode ter só o acompanhamento do violão, ou da viola, e o cara cantando e a gaita pode ficar parada, tá? Ou não precisa ter um instrumento solando junto, porque a primeira voz ela faz sempre o papel junto com algum instrumento que esteja solando. E quando ela está cantando, o instrumento deve continuar solando, tá? Não pode parar, não pode considerar a voz como um instrumento que está solando, por isso não precisa de mais nenhum instrumento. Isso só pode acontecer na Querumana e no Anu nos passeios. E nesses passeios serão permitidos no máximo 2 timbres distintos. 2 timbres distintos, tá? Então, o cara tá solando lá com a gaita e o cara tá cantando. Pode. Aí a gente tem 2 timbres. E um outro violão fez uma terça.
tá? Porque daí são 3 timbres. A voz é considerado timbre nesse lance aí. Porque né? O canto pode ser executado por no máximo 2 cantores simultaneamente, podendo ser dueto ou uníssono. Isso aí ele está falando do passeio do Onu e da Querumana, tá? O canto pode ser acompanhado por apenas um instrumento melódico, não ultrapassando o limite de 2 timbres. É aquele esquema lá de antes, tá? Ainda sobre os passeios de Onu e Querumana, com relação aos instrumentos melódicos, será permitida a realização de até 2 vozes, seguindo as regras dessas resoluções. 2 vozes significa um cara faz a primeira e outro cara faz outro intervalo, faz terça, faz sexta, faz quinta, faz o que tiver liberado nas diretrizes, tá? Tu pode abrir mais de uma voz. Mas só pode 2 timbres. Beleza? Então, passeio do Onu, passeio da Querumana, o instrutor mandou botar um gás, o teu gás vai ter que ser na força do canto, mas não vai poder ficar botando instrumento, empilhando instrumento, tá, pessoal? As diretrizes é o que eu tô falando aqui, ó, hoje é dia... Não sei exatamente, a gente está falando de maio de 2020, por enquanto são essas regras. Se um dia mudar, a gente atualiza o vídeo, né? Serão permitidos contrapontos instrumentais nos passeios dessas danças. Contraponto e contracanto é a mesma coisa. Mas me dá a impressão de quando fala contraponto nas diretrizes ele está falando muito da parte de instrumento, assim, né? Mas para voz também vale, tá? A voz cantada. Todos os instrumentos podem realizar tanto a parte da melodia quanto a parte do acompanhamento, devendo sempre a melodia estar em evidência. Isso sim, pessoal, a melodia, a primeira voz, tem que ser sempre aquilo que a gente identifica, o que se sobressai do resto, tá? Isso implica em correção. Essa correção não está no regulamento, não está na partitura, está na diretriz, tá, pessoal? Entre meios de dança e vinheta são permitidos, com exceção da tirana do lenço, que deve obedecer ao conceito de levante constante no manual de danças. Essa correção não está na diretriz, não está no regulamento, não está na partitura, está no livro de danças do MTG. Levante. Levante não pode ser assim. Não pode. Levante não pode ser assim. Ou seja, não pode ritmar, não pode ser suave. Levante é rasgueado. Às vezes com alguns tamboreiros pode ter. E melodia livre. Sei lá, estou inventando agora, tá? Então, levante deve ser assim. Para tirana do lenço, é obrigatório ter levante e é obrigatório estar nessas regras, tá? Porque senão acontece o que, Tomás? Correção. E a correção aí pega valendo. Mas daí puxou a descarreirinho. Pode? Pode. Aí pode, tá? Que daí são cantilenas, entre meios, né? Prelúdios, né? Algo que tá dizendo que dança que vai ser. Certo, pessoal? Então, o conceito de levante. Será cobrado o levante como discordante do ideal, que não se coadunar com o descritivo da página 56 do Manual de Dança, 4ª edição. Pessoal, o levante é rasgueado sem ritmo, tá?
E de preferência numa voz só. Numa voz só. Tá? Agora o terceiro item, ó, nós falamos de regulamentos que envolvem musicais, desclassificação. Nós falamos de correção, que não está na partitura e nem no regulamento, está nas diretrizes, mas às vezes também não está na diretriz, está no regulamento, e às vezes não está nenhum dos dois, está lá no livro de dança. Tá? Por isso que é interessante esse resumo que vocês vão poder ter. E o resto tem um título chamado assim lá nas diretrizes, dos detalhes musicais. Este é um tópico que nós não vamos falar agora, né? E por que não? Porque primeiro é isso daqui que a gente viu hoje. Depois, o mais importante de tudo é a correção, tu saber executar a partitura. Clave de sol e clave de fá. Saber onde é que vão as pausas, saber fazer a melodia, tá? Tu precisa montar uma base, tu não pode construir uma casa num terreno de areia. Por favor, tá? A gente precisa de base forte. Tu tem que saber tocar as músicas. Tem que conhecer a correção das danças. Primeiro, tu vai conhecer as regras que não prejudicam nem desclassificam um grupo. Segundo, tu vai aprender a correção das danças, de tocá-la de maneira mais crua e pura, para depois ir para os detalhes musicais que estão nas diretrizes. Por quê? Porque dos detalhes musicais são liberações, flexibilizações, modulações que são permitidas, tipo de letra que tu vai usar. São coisas que podem variar ano a ano e variam ano a ano. Tá? Depende da comissão, depende de quem senta para avaliar, depende do diretor, depende de um monte de coisas, tá? E isso aí deve ser estudado ano a ano e é mutável. Agora, o que está no regulamento normalmente não muda. Aquela primeira parte que eu falei das diretrizes não muda, tá? Nunca vi mudar. E a correção, as partituras, essas são imutáveis, tá? Não mudam, até porque elas são protegidas por lei, tá, pessoal? As partituras que estão publicadas no livro de dança, que são as que a gente usa para correção, elas são consideradas patrimônio cultural imaterial, é um bem imaterial cultural do Rio Grande do Sul. Então não vai mudar a partitura em si para alguma coisa que não seja protegido por lei, tá? Como patrimônio cultural do nosso estado. Então, dos detalhes musicais, tu só vai para isso depois que tu estiver dominando as partes de regulamento, as partes de diretrizes, aqui as primeiras, e a correção das músicas que a gente vai começar a abordar mais para frente. Então, espero que tenha sido uma boa introdução do assunto. Eu sei que é maçante, mas não te coloca a fazer as coisas sem ter este material e entender da seriedade deste material. Valeu, pessoal. Um grande abraço para todos. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.